capítulo 3 do livro de Eclesiastes, diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Versículo 8, a parte final, vai dizer assim: tempo de guerra e tempo de paz. Capítulo 8, versículo de número 6. 8, versículo 6. Diz assim: porque para todo propósito há tempo porque para todo propósito há tempo e modo. Podemos sentar. Nós estamos, irmãos, falando sobre o tempo que Deus tem, a forma que Deus age na vida de cada crente. Nós começamos a falar semana passada que existem muitas pessoas que não conseguem experimentar as bênçãos de Deus, mesmo que esse Deus tenha desejo de abençoar os crentes, mas não conseguem experimentar, porque não entendem isso que o escritor de Eclesiastes, muito provavelmente Salomão, escreveu. Salomão, ele disse que existe um tempo de Deus agir, de Deus trabalhar. E Salomão diz que dentro desse tempo existe uma maneira de Deus trabalhar, de Deus agir. Ele chama essa maneira de modo, uma forma de atuação. Então nós falamos bastante sobre isso na quarta-feira passada. A gente trouxe alguns exemplos bíblicos do quão é importante a guerra na vida de um crente, né? O crente, ele não sobrevive somente vivendo em bonança. O crente não pode viver somente em tranquilidade. O crente vai ter momentos na vida dele que ele tem que passar por guerras, ele tem que passar por batalhas. Assim como um carro, irmão Cleomar, ele precisa de tempo em tempo passar por uma manutenção. A vida espiritual do crente, essa manutenção na vida espiritual desse crente é as guerras, né? É as lutas, são as batalhas. Infelizmente, muitos crentes, quando chegam nesse momento da luta, por não entenderem a maneira de Deus agir e nem o tempo de Deus, pois querem muitas vezes que as coisas passem rápido, aconteçam rápido, muitos crentes vão caindo, né? Vão perdendo a possibilidade de experimentar o que Deus tem lá no final, né? Param no meio da caminhada. Existe uma parábola, um conto, né, de que um soldado e um general estavam viajando e eles enfrentaram uma grande tempestade. E o soldado disse para o seu comandante ali, ele disse: o comandante, vamos parar o carro, tem vários carros parando, vamos parar porque essa chuva está perigosa. E o comandante dizia: vai devagarinho, mas não para, continua. E aí eles iam andando e cada vez que eles iam percorrendo a estrada, aquele temporal muito forte, eles iam vendo os carros parando no acostamento da rua,
da via. E ele perguntou novamente: vamos parar? Som. Ele dizia: não, continua. E chegou no momento que eles passaram, olhem para mim, eles passaram aquela tempestade. E quando eles olharam para trás, todos aqueles que tinham parado na estrada por causa da tempestade, as águas tinham submergido eles. E aquele soldado, ele teve um grande aprendizado, que ainda que se esteja numa tempestade, o soldado ou o guerreiro nunca pode parar. Independente da intensidade da batalha, ele sempre tem que estar guerreando. A chuva, o vento vai passar. Muitos crentes, então, eles naufragam na fé porque a luta vem, né? É normal nós, às vezes, visitar crentes e perguntar: o que que houve, irmão? O que que houve, irmã? Pastor, a luta que veio contra mim foi muito forte. Eu não consegui aguentar, eu não consegui resistir. E aí eu acabei parando. Aí quando uma pessoa ela faz isso, ela vai ter que recomeçar tudo de novo. Ela vai ter que iniciar novamente tudo de novo, porque ela parou, quem sabe saiu da comunhão, perdeu a oportunidade de ver o sobrenatural de Deus, né? O sobrenatural de Deus normalmente ele surge em meio às tempestades. Em meio aos desertos é onde que Deus se manifesta. Se vocês lerem a Bíblia, vocês vão ver que foi no deserto que Deus fez os maiores milagres, que a Bíblia relata os maiores milagres, né? Foi aonde de uma rocha saiu água, foi aonde veio o pão do céu, foi aonde veio codornizes para o povo, né? Foi no deserto que uma coluna de nuvem acompanhava o povo para não deixar o calor intenso do deserto queimar eles, uma coluna de fogo à noite para que os animais não se aproximassem do povo e o povo ficasse aquecido. Foi tudo no deserto. Foi em meio à tempestade que Jesus veio caminhando por sobre as águas, Pedro também caminhou. Foi em meio à tempestade que Jesus estava no barco, os discípulos estavam lá com medo e pediram: o Senhor nos socorre, e Jesus fez um grande milagre. Então, às vezes, as pessoas, por não entenderem que a luta é importante, acabam saindo da presença de Deus, acabam parando, né? E quando param, o problema acontece. Eu quero falar para os irmãos hoje, nesta noite aqui, sobre alguns exemplos que a Bíblia nos mostra de pessoas que entraram numa guerra, né? Entraram numa batalha, e uma dessas pessoas, eu vou falar sobre 3 pessoas, se der tempo, mas a primeira pessoa que eu vou falar, ela teve atitudes que não deveria de se tomar num momento de batalha. E por ela ter feito isso, de não ter agido conforme o que era para agir, essa pessoa então, ela veio a perder o que Deus tinha para a vida dele. A Bíblia vai falar, e eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus, de um homem chamado Saul. Qual é o nome deste homem? Saul, irmãos, se vocês forem ler a história de Saul, vocês vão ver que este homem, ele tinha tudo, capítulo de número 13 e depois 15 de 1 Samuel. Este homem, Deus escolheu ele
Saul é um exemplo típico de um crente, né, que Deus escolheu. Por quê? Porque Saul, ele era da menor família de Israel. Saul era da tribo de Benjamim. Era de uma família pequena. E aí, neste tempo, Israel está pedindo um rei para Samuel. Samuel era o juiz, era o juiz ali da nação. Quem comandava o povo de Israel era Deus. Mas Israel olhou para as outras nações e disse: olha, nós queremos um rei também. Nós queremos um rei como as outras nações têm. Samuel ficou um pouco triste, mas entendeu que Deus estava permitindo aquilo. E Saul é escolhido. Saul vai em busca de uma jumenta do pai dele, e Deus escolhe Saul. Deus unge Saul como rei, né? Deus coloca Saul, que era o menor, coloca ele como rei. O que Deus faz com nós. Deus nos tirou de uma situação terrível, não éramos nada e Deus nos escolheu, né? Se cumpriu o que o salmista disse: Deus levanta o pobre do pó e do monturo ergue o necessitado e coloca sentado no meio dos príncipes do seu povo. Deus nos levantou como príncipes, assim como levantou Saul. E a Bíblia diz então que o reinado de Saul foi um reinado de batalha. Foi um reinado de guerras. Porém, nessas guerras, quem orientava para que o rei agisse e como o rei viesse a agir e de que maneira ele viria fazer isso, era o próprio Deus. Então Saul, num determinado momento, em que é para ele ir destruir o povo dos Amalequitas, né? O Amaleque, um povo que lá atrás, quando Israel está saindo do Egito, lá atrás impediu Israel, lá atrás se fez pesado para Israel, e Deus havia dito que iria apagar a memória de Amaleque, dos Amalequitas. Deus ia destruir com os Amalequitas. Quem é que Deus levanta para fazer isso? Deus levanta o rei Saul. E a Bíblia diz que Samuel fala para Saul o seguinte: Saul, tu vai ir, mas escute uma coisa, tu me espera para nós sacrificar, é eu que tenho que sacrificar Saul, então tu me espera. E a Bíblia diz então no capítulo 13, né, no capítulo 13, versículo 8 em diante, a Bíblia diz que Saul, ele estava há 7 dias esperando, né, o determinado por Samuel. Como Samuel não apareceu até o momento em que Saul queria que ele aparecesse, aqui, olhem bem, aqui a importância de nós entendermos que numa luta, nós temos que agir no tempo de Deus, não no nosso tempo. Nós temos que tomar decisões quando Deus diz para tomar decisão. Samuel, ele não esperou. A Bíblia diz que Saul, melhor dizendo, não esperou. A Bíblia diz que Saul, ele pega o holocausto, ele pega o sacrifício e faz o que não era para ele fazer. E quando ele termina de fazer aquilo que não era para ele fazer, quem é que chega? Chega Samuel. Ele achou, eu estou com a minha garganta meio ruim hoje, ele achou que Deus estava demorando.
Esse é o grande problema de muitos crentes nas batalhas, perder as batalhas. Porque eles não entendem o que o escritor de Eclesiastes fala, que para todo propósito há um tempo determinado por quem? Determinado por... Então muitas pessoas não entendem, não sabem esperar o tempo de Deus. E quando nós tomamos uma decisão fora do tempo de Deus, Deus não se responsabiliza. Quando nós achamos que Deus demorou, que Deus não está fazendo, Deus deveria de fazer, e a gente toma uma atitude, Deus não se responsabiliza, tendo em vista que aquela prova ali poderia ser a garantia de algo que Deus estava disposto em fazer na nossa vida. Os irmãos estão entendendo? Saul, ele fica ansioso, pega o sacrifício, oferece, e olha o que diz no versículo 10, quem é que pode ler o versículo 10 do capítulo 13? Olha bem, vocês entenderam aqui? Esse mal acabar quer dizer assim, ó, ele terminou de fazer, Samuel apontou ali e chegou. Ele terminou de fazer, primeiro, o que não era para ele fazer, ele não esperou o tempo de Deus. Quando ele faz aquilo ali, como a Bíblia diz que Deus não tarda, Deus não chega antes e não chega depois, Deus chega na hora. Aí Deus mandou Samuel lá. O que tu está fazendo aí, homem? Mas por que tu não me esperou? Aí olha o que Saul diz. Versículo 11. Samuel perguntou: que fizeste? Se fosse aqui em Chapada, ele diria assim: o que tu fez, homem? Não é assim? O que tu fez, homem? Respondeu Saul, olha só, preste atenção nisso. Vendo que o povo se ia espalhando daqui, que povo era esse? Os soldados dele. Os soldados começaram a se espalhar, né? Os guerreiros começaram a se espalhar. E que tu não vinhas, olha o que ele diz. Por que tu fez isso, Saul? Olha, o povo começou a se espalhar e tu, Samuel, tu demorou. Tu não vinha nos dias aprazados e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas. Eu disse comigo, olha as palavras dele. Eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. Olha, quem é que pode ler essa partezinha final aqui? Do versículo 12. Não, tem uma outra tradução bem mais boa. Quem é que tem uma outra tradução diferente dessa? Repete de novo. Olha só, irmãos. As lutas, elas vão forjar o nosso caráter espiritual. Elas servem para forjar o nosso caráter espiritual. As lutas, elas vão servir para nos aperfeiçoar. Porém, nós falamos isso na quarta-feira passada. Porém, quando nós não lutamos como é para lutar, o caráter vai ficar distorcido. Não vai ficar um caráter segundo Deus quer que nós tenhamos.
E essa passagem, capítulo 13, começa a mostrar qual era o caráter forjado em Saul. O que Saul ele começa a demonstrar aqui? Que ele era alguém, prestem bem atenção, ele era alguém que não trazia as responsabilidades para ele. Ele era alguém que, se desse qualquer coisa, irmão Alcir, ele era aquele tipo de pessoa assim, ó, não, isso aqui eu só fiz por causa dele, eu só tomei essa atitude por causa dela, não, eu só agi desse jeito por causa do lugar aonde eu estava. Saul, ele começou a demonstrar quem ele era. E olha o que ele diz, ele era uma pessoa que ele era levado a tomar decisão pela circunstância. Ele diz assim, olha, e forçado pela circunstância, eu agi assim. Porque o povo estava indo embora, porque tu já estava demorando, eu tomei essa decisão. Olha só, aquela luta ali que Saul iria enfrentar, aquela luta ia ratificar o reinado dele. Através daquela luta, Deus iria estabelecer o trono de Saul. Mas Saul não agiu como Deus queria. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Tem lutas, tem guerras que nós enfrentamos, que Deus está permitindo para estabelecer algo na nossa vida. Tem situações que nós enfrentamos que Deus está permitindo, pense bem, que Deus está permitindo para nos trazer uma estrutura que nós só vamos encontrar na guerra. Não tem como alguém aprender a apagar fogo, melhor dizendo. Não existe um treinamento de bombeiro se não for em meio a chamas. Como que o bombeiro vai aprender a se portar num incêndio se na frente dele, no treinamento, não tiver uma casa pegando fogo? Olha que coisa, irmãos. Existem situações na nossa vida, lutas, batalhas, que Deus em nós, Ele vai trazer algo que vai ser permanente, mas se nós agir como Deus quer. Se a gente não esperar no tempo de Deus e tomar decisões, Deus tem compromisso daí? Não tem. Se nós, por causa da luta, por causa da circunstância, não, é porque aqui está assim, lá está assim, é por isso que eu estou tomando, é que eu estou desse jeito. Será que Deus vai fazer alguma coisa em nós se nós ser movido pela circunstância? Não. Ou seja, o crente, irmãs, ele pode estar no maior fogo cruzado da sua vida, ele não pode arredar o pé para nada, ele não pode diminuir, ele não pode retroceder, ele pode continuar avançando, ainda que lentamente, mas ele está avançando, ele está indo. Deus, eu estou aqui. As circunstâncias estão dizendo para ele parar. Ele diz, Deus, eu não vou parar. As circunstâncias estão dizendo para ele, não adianta orar. Ele diz para Deus, Deus, eu vou fazer outro propósito de oração. As circunstâncias estão dizendo para ela não jejuar mais. E ela está dizendo para Deus, Deus, eu quero dobrar os dias de jejum na semana que eu estou fazendo. Mas quando o crente é motivado pela circunstância,
quando é a circunstância que guia ele, se a coisa está boa, ele está tranquilo. Ah, coisa boa. Eu estou na igreja e está tudo bem. E olha para a família, está tudo bem. Olha para a vida financeira, está tudo bem. Olha para o trabalho, está tudo bem. Olha na igreja, está tudo bem. Ele está indo. Mas quando a coisa bagunça, quando a coisa vira de cabeça para baixo, ele perde o rumo. E aí, como Saul, ele diz assim: ô Deus, olha Deus, eu fiz isso por causa disso aqui. O Senhor sabe que o povo estava indo embora e o inimigo estava vindo, mas quem é que tinha dito para eles esperar? Tinha sido quem? Deus. O inimigo poderia estar na ponta do nariz dele, Deus não deixaria o inimigo fazer mal nenhum. Quando nós estamos numa luta, nós temos que aprender que o tempo e o modo pertencem a Deus. Que aquele propósito que eu estou ali passando, aquela luta tem um propósito na minha vida, Deus ele está no controle do tempo e Deus está agindo do jeito dele, do jeito de Deus. Aleluia. E a Bíblia então diz, nesta ocasião, que Saul, ele age daquele jeito, e olha o que Samuel disse para ele, versículo 13. Quem pode ler para nós? Olha só, irmãos. Aí deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Será que se Saul dissesse assim, se Samuel dissesse assim: Saul, tu fica esperando aqui, porque se tu esperar, Deus vai confirmar o teu reinado, tá? Deus vai confirmar o teu reinado. Tu não vai perder o teu reinado, tu vai ficar com o teu reinado. Será que Saul teria se movido? Não teria. Mas por que Deus faz assim? Por que Deus permite as coisas acontecer, sendo que lá na frente Ele quer nos abençoar? Por que Deus não nos avisa antes? Porque aí a nossa fé não vai ser provada em momento algum. O nome de Deus não vai ser glorificado em momento algum. Por isso que Deus apenas, irmã Sueli, diz assim, seja firme. O que vai acontecer depois só vai acontecer mediante a posição que eu tomei naquela situação ali. Olha que coisa tremenda. Deus falou aqui por boca do Samuel: olha, Saul, tu não obedeceu a minha ordem. Não foi isso que ele disse. Tu não obedeceu o mandamento do Senhor. Tu deixou o mandamento de Deus e foi movido pela circunstância. Tu deixou o mandamento de Deus e tu está colocando desculpa no teu erro. Olha a desculpa dele: não, eu fiz isso aqui porque o povo estava indo embora. Imagina, se eu não fizesse isso aqui antes. Mas só que ele tinha acabado de fazer e Samuel tinha chegado. Aí alguém pode dizer assim: então nesse caso aqui Deus iria confirmar o reinado de Saul. Deus confirmou? Não confirmou. Capítulo 15, Deus coloca novamente Saul em prova. Deus coloca Saul em prova. Né? Essa aqui é a questão dos amalequitas. Mas ele está cercado, ele está numa guerra. E no capítulo 15, então diz Deus, por intermédio de Samuel, que Deus queria apagar com a face de Amaleque. Saul, tu vai ir para essa batalha, depois vocês leem em casa, capítulo 15.
tu vai ir para essa batalha, Saul. Mas escute uma coisa, Saul, tu vai ter que matar todos os amalequitas. Tu vai destruir com tudo, tu não vai pegar nada de lá, tu vai destruir com tudo. Tá bom, Saul, tá bom, Samuel. Pode deixar comigo, deixa para mim que eu vou arrebentar hoje. Deixa para mim que eu vou te surpreender, ô Samuel, eu vou te surpreender. Tu vai ver. Aí eles chegam lá na batalha, fazem o que Deus mandou, em partes, mas quando eles olham para os boi, para os animais, vê aqueles animais gordão, olha o que eles dizem: vamos levar. Para que nós vamos levar isso? Vamos levar para sacrificar o Senhor. Aí Saul pensou assim: mas não é que é verdade? Não é que o povo tem razão? Saul, ele era aquele rei, vamos trazer para nós, ele era aquele líder, ele era aquele pastor, que ele escutava não a voz de Deus, ele escutava a voz do povo. Saul, ele tinha um reinado com democracia, todo mundo tinha direito de opinar. E aí alguns disseram: ô Saul, vamos levar esses boi gordos aí, vamos sacrificar para Deus. Então vamos. E aí ele pega ainda o rei Agag. Por que ele pega o rei Agag? Porque era honra para o rei vitorioso trazer o rei vencido. Vocês sabiam disso? Então o rei que havia vencido o outro reinado pegava o rei vitorioso e levava para mostrar para o povo a humilhação daquele rei. E deixava lá o rei preso até a morte. Só que a ordem de Deus era o quê? Era matar tudo. Se ele fizesse isso, a honra seria para quem? Seria para... Mas quando ele traz o rei Agag, ele está trazendo honra para ele. Vão juntando aí o quebra-cabeça. Aí ele chega bem faceiro, versículo de número 13 do capítulo 15. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: bendito seja tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Olha o que ele diz: olha, Samuel, tudo feito. Aí Samuel era um homem de Deus, né? Era um profeta de Deus, era alguém que tinha intimidade com Deus. Disse assim: então disse Samuel: que balido é esse que eu estou escutando? Que balido, pois, de ovelha é este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que eu ouço? Respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram. Empurrou para os outros. De Amaleque os trouxeram. Olha bem, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor teu Deus. É o teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera aí, e eu vou te declarar o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: fala. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele?
Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-lo. Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, olha que coisa terrível, irmão. Quando a gente começa a ler a Bíblia, irmão Cleomar, a gente começa a ver o que Deus nos ensina. Olha que coisa terrível. Deus falou de novo com ele ali. E ele continua dando desculpa. Ele continua não assumindo. Ele não diz assim: eu estou errado. Me ensina, eu quero mudar, eu quero fazer as coisas. Pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo, olha de novo, mas o povo tomou o despojo, ovelhas e boi, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal, homem. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é o quê? Melhor que sacrificar, e atender melhor do que a gordura de carneiros. Irmãos, escutem bem uma coisa que o pastor vai falar para vocês, com muito temor. Existe um grande perigo quando nós fizemos o que Saul fazia. Saul, quem começa a ler o texto, começa a pensar assim: meu Deus, Saul parece que é meio louco. Ele erra e está dizendo que não erra. Ele faz e está dizendo que não faz. Ele desobedece a Deus e está dizendo: mas eu estou obedecendo a Deus. Eu estou obedecendo. Ele estava se aprofundando no erro e estava dizendo: eu estou obedecendo. Eu fui para a guerra e fiz o que Deus mandou. Mas lá estavam os bichos, tudo gordo, tudo bom. Olha a desculpa: não, isso aqui é para a glória de Deus. Não era. Ele estava naquela luta fazendo do jeito dele. Ele não estava lutando conforme Deus queria. E quando a gente não luta conforme Deus quer, Deus não vai dar vitória. Deus não tem como dar vitória. Deus não tem como nos ajudar. Mas qual era o problema de Saul? Vamos voltar aqui para a leitura. Qual era o problema de Saul? Versículo 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejais o quê? Se vocês forem procurar, em qualquer dicionário, pode ser o mais simples que for, a palavra obstinado, vocês, de alguns exemplos que vai dar, essa palavra quer dizer teimoso. Teimoso. Alguém inflexível, que não se dobra. Ele tem uma opinião e ele não muda aquela opinião.
ele toma uma atitude e não muda. Pode a casa estar caindo em cima dele. Ele diz: não, eu estou certo, Deus está comigo. Por que que a obstinação é considerada como pecado de idolatria? Vocês nunca se perguntaram isso quando leram esse texto? Por quê? Porque o sentimento de obstinação leva uma pessoa a entender que ela está certa e os outros estão errados. É como que um culto a si mesmo. Eu sou o melhor. Né? Não tem aquelas pessoas, já que a gente orou por casais aqui, não tem aqueles casais que quando acontece um problema no casal, a primeira coisa que um diz para o outro assim: a culpa é tua. Esse guri está assim, essa guria está assim por causa tua. Né? Às vezes acontece numa forma de descontração, né? Aí, esses dias eu escutei de um casal, e não vou falar quem é. Quando o filho faz a coisa certa, aí o pai diz assim: parecido com o pai. É que nem o pai, é que nem a mãe. Mas quando fez uma burrada lá, aí, ó, viu? É igual a tua. Parecidinho contigo. Claro que isso é uma descontração, mas agora tem pessoas que são assim por causa da teimosia mesmo. Porque elas olham para ela e dizem: não, eu estou certo. Ela pode estar caindo num buraco e ela está dizendo assim: eu estou certa, eu estou certo, é isso mesmo. E a pessoa vem e diz: olha, faz assim, faz desse jeito, olha o que está acontecendo. Não, é desse jeito mesmo aqui. Ou seja, ela está idolatrando quem? Ela está idolatrando a si mesmo. Ela está achando que todo mundo na volta é errado e ela é a melhor. Saul era assim. Saul era um crente que ele passava as lutas dele, ele passava as guerras dele, e dava cabeçada, e dava erro, e ele nunca assumia o erro dele. E nesta ocasião aqui, Deus estava tendo misericórdia, Deus ainda ia deixar ele reinando. Deus ainda ia deixar ele ali, embora que ele tivesse tido aquele primeiro erro lá. Mas agora, quando ele erra isto, quando ele comete novamente esse erro, e a Bíblia diz que Samuel daí fica bravo com ele, e Samuel vai sair, ele se agarra no vestido de Samuel e rasga. E Samuel vira para trás e diz assim: ó, o Senhor está rasgando o teu reino. Meu Deus do céu, irmãos, que coisa extraordinária isso aqui. Virando-se Samuel para Seir, Saul o segurou pela orla do manto e este se rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e do teu próximo, que é melhor. Vamos repetir: de ti o reino de Israel, e o deu ao teu próximo, que é o quê? Melhor do que tu. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Aleluia. Aquela luta, estamos falando de guerra, aquela luta ia servir para Deus, né, fazer alguma coisa na vida de Saul. Deus estava tendo misericórdia de Saul. Deus estava dizendo: Saul, faz isso, Saul. Eu vou confirmar o teu reinado. Eu vou te ajudar, rapaz. Tu errou, mas eu vou te ajudar. Mas quando Saul, ele toma essas atitudes na guerra,
Deus diz assim: acabou, deu. Tu não vai ser mais o rei. Olha que coisa, irmãos. Quando nós não entendemos a maneira que nós devemos de agir nas batalhas, vai chegar um momento que vai terminar. Deus vai dizer assim: bom, acabou. Tu não sabe se portar na luta, tu não sabe se portar, tu não faz o que eu estou dizendo. Amaleque aqui representa a carne, a natureza humana, a natureza pecaminosa. E o que Saul preserva? O rei Amaleque. Ou seja, ele estava na luta, mas agindo conforme a sua vontade. E o crente que quer vencer numa luta, vencer numa guerra, ele tem que estar disposto em fazer tudo o que Deus diz. Pastor, não é fácil? Quem disse que é? Quem disse que nós não vamos errar, que nós não vamos ter dificuldade? Nós vamos sim, mas nós precisamos entender que a gente tem que acertar. Errou na primeira, eu tenho que acertar na segunda. Errou na segunda, olha, eu não posso passar na terceira, eu tenho que tomar uma decisão correta. Quantas famílias são destruídas porque os cônjuges não sabem lutar, não sabem guerrear. Quando estão enfrentando uma dificuldade, não sabem guerrear. Nós vamos mais adiante falar sobre o tempo de paz, uma coisa importantíssima na vida do crente. Mas hoje eu quero deixar essa reflexão para os irmãos entender que quando numa batalha, se eu não agir conforme o mandamento de Deus, eu vou trazer danos para a minha vida. Tudo que nós fizer fora de uma determinação legal, nós vamos encontrar problema. Pega o carro e sai a contramão. Sai, mas andando a milhão a contramão. O que vai acontecer daqui a pouco? Um desvia, o outro desvia, mas daqui a pouco vai ter um lá que vai se antenar. Bom, vão se matar. Então, sempre quando a gente não agir conforme o determinado, conforme a lei, vai haver a consequência. Saul foi um rei que tinha tudo, ele era um guerreiro, irmãos. Quando Davi toma o conhecimento de que Saul morreu, Davi chorou. Davi diz assim: mas quem era como tu em Israel? Era um guerreiro. Era um homem extraordinário. Samuel amava Saul, tinha um apreço por Saul, mas Deus disse para Samuel: o que tu está implorando ainda, pedindo por Saul, homem? Enche o teu vaso de azeite e vai, porque eu já escolhi um rei. Saul era uma pessoa querida, mas ele era uma pessoa que lá dentro dele havia uma guerra que ele não soube vencer. E as batalhas que ele enfrentou, que era para ele ser coroado como rei, ser abalizado como rei, como alguém de pulso, ele rodou naquelas provas. Vamos se colocar de pé? Eu quero deixar, irmãos, hoje, pastor, mas o senhor não vai orar para nós? Não, hoje vocês vão sair daqui pensando: como eu estou me portando nas lutas. Amém? Nós temos que sair pensando. Irmãos, esses cultos de quarta-feira, Deus está nos trazendo coisas tremendas. Antes de eu estar falando para os irmãos, Deus está pregando isso para mim. Como que eu estou tomando decisões nas minhas lutas, nas minhas dificuldades, como é que eu estou?
Quando eu fui para o retiro, prepara um hino aí, irmãs. Quando eu fui para o retiro, agora, esses tempos atrás, Deus me disse uma coisa que eu não estava fazendo mais em casa, junto com a família. Eu comecei a orar pela minha família, lá no retiro. Isso era, eu acho que no 3º dia, eu estava orando. E Deus disse assim para mim: por que tu parou de orar com a tua família? Junto. Nós orávamos em casa, o Josué orava lá no quarto dele, como ora, a Keila orava no cantinho dela, eu orava no meu cantinho. Bom, cada uma orou, dorme. E Deus disse assim, irmão Cleomar: vai orar com a tua família. E quando eu cheguei do retiro, eu conversei com aquele e disse: nós vamos a partir de tal dia, acho que era no final de semana que eu tinha chegado, a partir de tal dia nós vamos orar todos os dias juntos. Vamos orar 30 minutinhos. 30 minutinhos. Oramos, depois cada um faz o que tem que fazer. Irmãos, vocês não têm ideia o que esse propósito de oração tem trazido. Né? Eu falo de mim, tem trazido para mim, como pai, né? Como o sacerdote do lar. Eu estou levando a minha família para a presença de Deus. É tão fácil a gente pegar a família, levar para cá, levar para lá, vai para passear, faz aqui, faz lá. Mas agora é difícil. Não pensa que é fácil. Sair depois de um culto daqui, ir para casa, depois de cansar, vamos orar agora. Mas vocês não têm ideia da importância de nós nos preparar. Eu não sei o porquê que Deus mandou nós orarmos junto. Pastor, mas é lógico que tem que orar. A correria, o trabalho não estava deixando isso. E Deus falou isso para mim. Tem que orar junto. Cada um depois tem o devocional lá, cada um ora, mas vai ter um momento que lá em casa a gente está orando. Nós precisamos entender. Se eu não estou em luta agora, eu tenho que orar. Se eu estou em luta, eu tenho que orar. Porque somente assim Deus vai nos dar vitória. Amém? Fecha os teus olhos aí. Pode cantar, irmãos. Um coro, um hino. E eu vou orar por você em nome de Jesus. Não almejo nada que o mundo dá. Fecha os teus olhos aí no teu lugar e você vai falar com Deus. Pois meu coração, quem sabe, deseja sem parar. Você tem tomado atitudes nas lutas, nas dificuldades que você enfrenta. Só com a tua presença. Atitudes que não é Deus que está dizendo para você tomar. Mas faz um propósito com Deus hoje. Prata e ouro. Deus te ama, irmã. Deus te ama, irmão. Ele tem um grande projeto na tua vida. Pode se igualar com a tua presença. Que coisa tremenda. Com a tua presença. Eu tenho certeza, irmãos, que Deus está trabalhando no nosso meio. Mesmo nas adversidades, a Bíblia diz que Deus tem o seu caminho. Deus tem um caminho na tormenta, na dificuldade, nas lutas. E me faz esperar. Nós estamos em guerra. Nós estamos em batalha. Deus quer nos dar vitória. Deus quer nos ajudar. Fortalece a irmã, Senhor. Fortalece o irmão, Senhor. Ajuda ele. Ajuda ela, Senhor. Me ajuda, Deus. Nós precisamos de Ti. Nós precisamos de Ti. Tua presença.
Senhor, dá uma semana abençoada para o teu filho, para a tua filha. Quem sabe, Senhor, decisões estavam para ser tomadas aqui, Senhor, por alguém, mas diante desta palavra, o Senhor está dando outra direção, o Senhor está mostrando o teu caminho. Senhor, abençoa o teu servo, abençoa a tua serva, não nos deixa parar, Senhor, em meio às lutas, mas pelo contrário, confirma a tua chamada em nossas vidas, na dificuldade, na tribulação, para que o teu nome seja glorificado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém.